Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos dar continuidade na nossa maratona de críticas das produções de Star Wars. Já falei da trilogia clássica, já falei da trilogia prequela e agora estou falando da trilogia da Disney. Já falei do primeiro filme e agora vamos falar da primeira sequência dessa trilogia. Será que é a altura do primeiro filme, que é muito legal? Ou será que é uma grande decepção, como a maioria dos fãs diz? Bom, para saber a minha opinião, primeiramente, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. E agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Star Wars The Last Jedi, ou Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi, filme de 2017 dirigido por Rian Johnson. Eu sei que boa parte dos fãs de Star Wars não gosta de Os Últimos Jedi. Não fui procurar a fundo por que os fãs não gostam desse filme e nem vou focar muito nisso. Estou aqui para dar a minha opinião e eu já vou resumir ela aqui de cara. Adoro Os Últimos Jedi, pra mim ele é o melhor filme de Star Wars, sem sombra de dúvidas. Há quem discorde, né, por mais que haja algumas pessoas que gostam desse filme e consideram ele sim um dos melhores de Star Wars, tem gente que acha que existem outros filmes melhores. Na minha opinião, não, eu gosto de tudo que esse filme faz e existem os probleminhas ali, mas esses problemas pra mim não fazem a menor diferença. Esse filme aqui é show de bola, é sensacional. Primeiro que quando você assiste 7 filmes de Star Wars e você tem também uma bagagem de outras franquias do cinema, você imagina que o segundo filme da terceira trilogia dessa franquia conceituada vai seguir um certo caminho, que já foi seguido em outros filmes da própria franquia e que é seguido também em outros filmes de outras franquias. Mas o legal em Star Wars Os Últimos Jedi é como ele subverte, como ele é ousado, corajoso, criativo, subversivo e extremamente diferente daquilo que a gente imaginava que ele seria. E a primeira passada de perna que o filme nos dá é o que o Luke Skywalker faz quando recebe o sabre de luz dele. É um momento assim que não tem como você não ficar impactado e a partir daí eu já fiquei olhando e falei, tá, pra onde você vai me levar, filme? Porque eu realmente não esperava isso. E é isso que é o mais interessante desse filme. Ele quebra suas expectativas logo de cara, começa a caminhar por um caminho que você não imaginava, começa a caminhar por caminhos até ousados, o que é muito interessante, e quando você imagina que as coisas estão se encaminhando para ter um desfecho até um pouquinho mais formulaico, ele começa a subverter as nossas expectativas de novo. Então é muito legal o caminho ousado que esse filme segue. Obviamente, em alguns momentos ele dá uma certa covardada e vai pelo caminho mais fácil, o caminho mais previsívelzinho ali, né? Mas eu não vou entrar em detalhes, né? Até porque pode ter gente aqui que nunca viu o filme, não sei se tem gente que nunca viu o filme, mas não vou dar spoiler no vídeo. Mas em alguns momentos o filme poderia usar um pouco mais e ser um pouco mais corajoso. Mas não é porque o filme não é corajoso ao extremo que ele não seja. Star Wars Os Últimos Jedi, sem dúvida, é o filme mais corajoso da franquia. Como eu já falei, eu gosto de tudo que esse filme faz e eu queria falar um pouquinho aqui dos arcos desse filme, começando pelo arco envolvendo aquela nave que tá acabando o combustível e os personagens que vão para outro planeta lá atrás de um decodificador de coisa lá, não sei como é que fala lá, que é o personagem do Benício Del Toro, que na verdade nem era ele, mas acharam ele lá e tal, mas beleza, né? Vocês sabem de que núcleo que eu tô falando se vocês assistiram o filme. Eu sei que tem muita gente que não gosta do que é feito nesse núcleo e eu confesso pra vocês que eu tenho meus problemas com esse núcleo. Primeiramente, ele é o núcleo mais arrastado, é o núcleo que você mais tem barrigas e que é um pouquinho mais cansativo do que o outro. Mas isso não faz desse núcleo um núcleo ruim ou um núcleo realmente arrastado ou cansativo. Ele é um pouquinho mais do que o outro, mas com certeza é um núcleo extremamente interessante. E eu gosto da trajetória que alguns dos personagens seguem. Não gosto, já vou dizer de cara aqui, do que o filme faz com o personagem do John Boyega, que é o Finn. Ele é um personagem muito interessante no primeiro filme e aqui ele não avança, aqui ele não aprofunda. Na verdade, dependendo do seu ponto de vista, ele dá até um passo para trás, ele fica até um pouco mais covarde do que ele era. E eu não gosto disso, eu gostaria de ver esse personagem com um pouco mais de vontade, sabe? Ele é um personagem meio soltão, sabe? Então eu fico meio assim. Mas eu gosto da interação dele com a personagem da Kelly Marie Tran, né, que inclusive é a voz da Raya em Raya, o Último Dragão, né? O nome dela é
Rose nesse filme aqui. Gosto muito da personagem dela, é uma personagem muito interessante, gosto da trajetória que a personagem dela passa durante o filme, inclusive gostaria até de ter visto um pouquinho mais dessa personagem. A trajetória dela é realmente emocionante, a história dela é emocionante, né? Então eu queria ter visto mais, uma personagem que me interessou bastante, com certeza uma das melhores apresentadas nesse filme aqui. Também gosto que o filme dá um pouquinho mais de destaque pro Paul, interpretado pelo Oscar Isaac. No primeiro filme ele tem bastante destaque, mas ele aparece pouco. Nesse aqui ele tem muito mais o que fazer e eu gosto do jeito que ele é inserido nessa trama. Então, por mais que eu reconheça que para alguns esse arco aqui seja um pouco problemático, para mim ele não é. Ele é um pouquinho arrastado demais, mas na minha opinião é muito interessante o desenvolvimento desses personagens, a trajetória deles, e inclusive é dentro desse arco aonde o filme insere as melhores questões para serem debatidas ali, né? Quando a gente fala que Star Wars de vez em quando faz alguns comentários políticos, e que é interessante, a maioria deles são comentários rasos, superficiais, e às vezes até um pouco clichês. Esse filme aqui, ele ousa ir um pouquinho a mais, né, inserindo aquela sociedade lá super rica, lá que tem um cassino, que é até bonita visualmente, né, e colocando na mesa aquele debate sobre os ricões que vendem armas, tanto para a Primeira Ordem quanto para a Resistência, o que é interessante. Então o filme questiona, né, quem realmente são os bonzinhos, quem são os vilões, por mais que um tenha uma causa mais nobre do que a outra, em certo nível ali, ambos estão contribuindo para uma coisa ruim, né? Ambos estão participando de uma guerra, né? E é interessante o filme trazer à luz esse tipo de debate, né? Não imaginava ver isso em um filme de Star Wars, e é muito legal que o filme aborde essas questões. Inclusive, esse arco aproxima os personagens de algumas pessoas que sofrem ali nas mãos desses ricos, desses superpoderosos aí. Então é interessante até para humanizar o arco e para mostrar pra gente que Star Wars não é só navezinha brigando, tio, não, existem pessoas dentro daquele universo criado e essas pessoas estão sofrendo, e aí a gente faz um paralelo com a vida real, onde existem poderosos brigando, onde existem guerras e abaixo dessas pessoas poderosas brigando e desses vendedores de armas ganhando muito dinheiro, existem crianças passando fome, morrendo, perdendo os pais, tendo que viver como refugiados e etc. E é muito interessante esse paralelo que Star Wars, que esse filme faz com a vida real. Gostei bastante da profundidade desse diálogo feito dentro desse arco, por isso que pra mim esse arco, apesar dos probleminhas dele, ele é um arco extremamente relevante do filme. Mas não tem como negar, o melhor arco do filme é o arco de desenvolvimento da Rey ali junto com o Luke Skywalker. Primeira coisa, eu adoro o Luke Skywalker nesse filme, ele é o melhor personagem do filme. A profundidade que esse personagem tem, principalmente comparado ao que ele viveu nos 3 primeiros filmes, né, no episódio 4, 5 e 6, é sensacional. É muito legal você ver o que o personagem viveu, qual foi a trajetória dele e aonde ele chegou. E assim, é uma coisa até um pouco subversiva, né? Porque você imagina que o filme vai seguir para que o personagem se torne um mestre Yoda, por exemplo, né? Vou dizer assim de maneira chucra aqui, né? Que ele poderia ser aquele mestre exemplar e perfeito, e ele tá longe disso, né? O Luke Skywalker tá doidaço, e é muito legal isso, cara. E é legal ver também o desenvolvimento da Rey como uma heroína um pouco diferente daquilo que a gente está acostumada, né? É interessante como essa personagem é construída, aprofundada, como ela começa a se descobrir, a conhecer um pouco mais sobre os poderes que ela tem. Inclusive eu gosto da maneira como Star Wars Os Últimos Jedi introduz novos poderes, novas capacidades para esses personagens, em especial a Rey, obviamente, e o Kylo Ren. Essa questão deles se comunicarem à distância, né? E essa força excessiva que eles têm é feito de maneira natural, então eu gosto disso e dá até um brilho a mais, faz essa personagem uma personagem mais interessante, né? E faz até mais interessante ainda a ligação que um tem com o outro, né? Porque é interessante você ver como cada personagem, com cada ideal, cada convicção, lida com esse tipo de poder, o que é muito legal. Sem dúvida nenhuma, uma das melhores personagens de Star Wars também, é muito legal ver essa trajetória dela sendo construída. E como eu já falei do Kylo Ren, que personagem show de bola. Ele já era um excelente vilão no primeiro filme, mas aqui ele demonstra mais humanidade, ele demonstra ainda mais toda aquela batalha interna que ele vive, aquele conflito, aquela indecisão, e é muito legal isso, porque você não sabe o que o personagem vai fazer, e é aí que é interessante, né? Como eu tava falando, o filme ele subverte de vez em quando as nossas expectativas. Então, primeiro você imagina que esse personagem vai seguir por um caminho, aí o filme começa a insinuar de que talvez ele não siga por esse caminho, e quando você acha que ele vai seguir por um outro caminho, ele segue por um caminho que você não imaginava. Tô tentando falar sem spoiler,
spoilers, e é isso que é mais legal. E é interessante porque a gente começa a questionar o bem e o mal, você começa a questionar o querer poder para si, pelo bem dos outros, ou querer poder para cuidar dos outros, ou querer poder só para ser poderoso e ter tudo que quer, sabe? Esse tipo de coisa interessante, né? É legal ver a trajetória desses personagens e essas reflexões que o filme faz, cara. Sensacionais, personagens profundos. Tá longe de serem apenas heróis e vilões, bonzinhos e malvados, o poderoso do mal e a justiceira do bem, não tá longe disso, entendeu? Nós temos ali personagens complexos, interessantes, que um quer o bem do outro, querendo o mal de outro, que é louco Star Wars, e é isso que eu mais gosto nesse filme. E além de ser o filme com os melhores personagens, os mais bem desenvolvidos da franquia, com um roteiro mais ousado, mais profundo, Star Wars Os Últimos Jedi também é excepcionalmente assertivo visualmente. Falando de cenas de ação, são excepcionais, são impecáveis, são belíssimas, mas eu não diria que estão no mesmo patamar de O Despertar da Força. O Despertar da Força tem cenas de ação maravilhosas, né? Esse filme aqui tem cenas de ação lindas, mas não chegam ao nível de coreografia, ao nível de beleza plástica que temos naquele filme. Porém, visualmente o filme é excepcionalmente bem construído. A fotografia de Os Últimos Jedi é primorosa, o design de produção é extremamente criativo, sem dúvida nenhuma um dos mais criativos da franquia, né? Ao nos apresentar novas criaturas interessantes, bonitas visualmente e criaturas fofinhas para vender bonequinho. E além disso, em criar universos novos, mundos novos extremamente bonitos. E não tem como a gente não destacar aquele planeta de Sal onde acontece a última grande batalha lá. Que planeta lindo! E esse planeta faz com que a luta seja muito mais bonita, né? Parece que a Terra tá sangrando e é uma coisa maravilhosa, né? Cara, é legal também você ver o estrago que é feito depois que a batalha começa a acontecer, né? E essa peculiaridade do solo, né? Aquele solo de sal que fica vermelho, transforma algumas cenas em verdadeiras pinturas, em quadros. E isso é o que faz desse filme aqui um dos mais bonitos de Star Wars visualmente. Star Wars Os Últimos Jedi tem uma coleção de quadros, de papéis de parede. E por mais que outros filmes da franquia, como o próprio Despertar da Força, tenham universos extremamente bem criados e bonitos visualmente, as pinturas que a gente tem nesse filme aqui não existem em outros filmes da franquia. É isso que é exaltável nesse filme. Visualmente, ele com certeza é um dos mais bonitos, se não for o mais bonito da franquia. Então assim, é sensacional, chega você ficar babando de ver o quanto é bonito esse filme. De maneira geral, eu não consigo enxergar grandes erros em Star Wars Os Últimos Jedi. Talvez alguma coisinha pra mudar, alguma coisinha pra acertar, mas eu gosto de absolutamente tudo o que é feito nesse filme. É sem dúvida nenhuma o filme mais ousado da franquia, o filme mais profundo, que melhor desenvolve os seus personagens, que melhor apresenta debates relevantes pro nosso dia a dia, pra nossa vida real aqui, e tudo isso sem perder o fator diversão, o fator ser engraçado, o fator ter cenas legais, batalhas de sabre de luz, batalhas entre naves, ou seja, tem tudo aquilo que eu particularmente adoro ver em um filme de Star Wars e mais um pouco, um temperinho a mais. E é por isso que eu adoro esse filme. Reforço, pra mim é o melhor da franquia, por isso pra Star Wars Os Últimos Jedi eu dou uma nota 9. E agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Você discorda? O que você acha sobre Os Últimos Jedi? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Você sabe muito bem que eu adoro ler os comentários de vocês e prometo responder os mais relevantes. Se vocês discordam de mim aí, deixem os seus pontos aqui por que vocês não gostam desse filme aqui, talvez, porque eu sei que tem fãs que não gostam tanto desse filme aqui. Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo que eu faço nesse canal, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esquece de deixar o like que me ajuda pra caramba. Lembrando que tem crítica de tudo já quase de Star Wars aqui no canal. Vou fazer crítica de Ascensão Skywalker e também dos outros spin-offs, né, além das séries, etc. Então, se você gosta de Star Wars, dá uma olhada no canal aqui e fica por aqui porque tem bastante coisa ainda. Tudo que vier no futuro eu vou estar cobrindo aqui. Te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais, por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui. E é isso. Muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!